Olá, gente, estamos de volta para nossa aula de hoje e eu quero apenas lembrar uma coisa que a cada dia Deus tem acrescentado coisas novas no nosso coração, no nosso espírito, porque a palavra de Deus é uma fonte de água viva que jorra e a gente tem que beber realmente desse manancial. E estamos aqui então hoje para dar continuidade. Aliás, só para lembrar quem assistiu a aula de ontem ou quem não assistiu, nós falamos sobre o que significa a Igreja Verdadeira de Jesus Cristo. Nós falamos dos três grupos, né? O primeiro, a raça dos judeus, do povo judeu. Depois falamos sobre os gentios, o que isso significa, para poder entender sobre a graça de Deus. E finalmente estamos falando sobre o terceiro grupo, ou a terceira raça, que é exatamente a Igreja de Jesus Cristo, que é formada, como falamos, de pessoas que foram eleitas, predestinadas, escolhidas por Deus para participar da igreja. Quem são essas pessoas? Pessoas do povo judeu, os judeus eleitos, e pessoas do meio do povo gentio, ou seja, somos nós que não somos judeus, mas que fomos incluídos também na igreja. Então, o somatório desses dois grupos de pessoas escolhidos por Deus são a verdadeira igreja do Senhor. E, como eu falei ontem, usamos o texto de Efésios, capítulo 1, de 1 a 23, onde Paulo dá uma super definição do que é a igreja. Eu já falei, então você deve novamente memorizar e leia novamente. A aula de hoje é também, eu vou mostrar para vocês uma definição da igreja segundo o Apocalipse. Então, se você quiser anotar aí, abra em Apocalipse capítulo 7, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 8. Só para anotar aqui, quem quiser, Apocalipse, capítulo 7, versículo de 4 a 8. Essa é uma definição também do que é a Igreja de Jesus Cristo. E vamos ler então primeiro o texto, para que você possa acompanhar comigo e entender. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas interpretações, porque ela fala sobre os 144 mil, né? Que é parte da visão do apóstolo João. Eu não vou entrar agora no estudo do Apocalipse, mas aqui exatamente nós entendemos que é uma figura da igreja. Embora você, aparentemente, a gente olhando objetivamente, não se refere a nada disso, mas nós vamos ver que subjetivamente, como eu falei para vocês, nós temos que ler o que está por detrás. Então vamos fazer isso agora. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 8. Então ouvi, quem? João, né? Que teve aquela visão na ilha de Patmos. Ele disse, ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Na verdade, quando as pessoas estudam o livro do Apocalipse, elas sempre fazem essa pergunta e muitas pessoas realmente não entendem. O que representam? Quem são essas pessoas que está aqui? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, na Bíblia
e principalmente no livro do Apocalipse, os números não são aritmética. Os números representam ideias, fatos. Ou seja, mesmo que tenha um número e realmente tenha um significado, são fatos importantes que nós precisamos entender. É algo muito importante, não é uma coisa para ser desprezada. E vamos voltar aqui a esse texto, porque falaram aqui o nome de 12 pessoas, tá? Então, a primeira coisa que a gente nota aqui, se você conhece a história do povo de Israel, os 12 filhos de Jacó, você vai ver que aqui não representa literalmente as 12 tribos de Israel. E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque o que representa isso aqui, na verdade, como eu disse, que são números, são ideias, são fatos, eu quero dizer para você que isso aqui é um retrato da Igreja de Jesus Cristo também. Quando? Em todas as épocas, em todas as eras, porque o livro do Apocalipse ele é muito abrangente. Então é um número significativo, figurativo do que é a verdadeira Igreja do Senhor, a igreja completa, a igreja perfeita, em todas as épocas, em todas as gerações. Por que eu digo que isso aqui não é uma listagem literal dos filhos de Jacó, embora a maioria esteja aqui? É porque, na verdade, todas as listas, sempre que se fazia menção das tribos de Israel, elas sempre começam pelo filho primogênito. Então, sempre. Isso era dentro da cultura, dentro do entendimento, era sempre Rúben. Rúben tinha que vir em primeiro lugar aqui nessa lista. E como você vê aqui, quem encabeça a primeira pessoa, o primeiro nome que está na lista, não é de Rúben, e sim de Judá. Então, isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é importante. Mas, a outra coisa aqui, a tribo de Efraim, que era um dos filhos de Jacó, não aparece aqui. Foi omitida. Por que razão? Tem que ter alguma razão. Você pode ver lá em Números capítulo 1, que ela foi ignorada, que era uma das tribos, era um dos filhos, era uma tribo, e ela não está aqui na lista do Apocalipse. Então, se é uma listagem da tribo de Israel, Efraim teria que estar incluído. Tá? Esse é o segundo argumento para mostrar para vocês. Então, afinal de contas, o que significa essa listagem aqui de 12 tribos? Outra coisa, a tribo de Dan também não foi mencionada por João. E Dan era um dos filhos, era uma tribo importante. Se você ler aqui, omitiram Dan. Será que João se esqueceu? Obviamente que não. Isso é muito importante a gente entender. O quarto argumento é que a tribo de Levi está incluída aqui nessa lista de João. Só que Levi não era uma tribo. Ou seja, tinha tribos que não estão e tem nomes de pessoas que não são tribos. Por quê? Porque os levitas eles não tinham herança entre as tribos de Israel, pelo fato de que eles então não tinham direito à herança. Por quê? Porque eles eram sacerdotes. Então, puxa, afinal de contas, o que isso significa então? E outra coisa, a última conclusão, se você ver lá no final, né, antes da última tribo, diz 12.000 da tribo de José. Deixa eu te dizer uma coisa. Tribo de José? Aonde tem isso? Tribo de José não existia. Menciona-se sim aqui os 2 filhos de José, né? Que conforme está aqui no versículo. Ou seja, Efraim e Manassés. Mas tribo de José? Então, mediante esses fatos, eu não quero entrar em detalhes só para mostrar, porque senão o nosso estudo vai ficar muito minucioso, mas
pelo que eu falei agora para vocês, você pode ver que essa listagem aqui, ela tem um significado muito mais importante, como eu disse, bem subjetivo. Então, essa listagem representa um outro grupo e não as 12 tribos de Israel. O primogênito, Rúben, foi esquecido. Por quê? E por que começa logo com o primeiro nome, Judá? Isso é algo que nós vamos entender agora, daqui a pouquinho, porque é uma listagem cujo primogênito, o cabeça, o primeiro, a gente sabe que na Bíblia Jesus era o leão da tribo de Judá. Então, é uma listagem cujo cabeça, o primogênito, não é Rúben, que era da listagem de Israel, embora ele esteja incluído aqui. Mas o primeiro foi exatamente o leão da tribo de Judá. Ou seja, isso tem uma razão e um significado muito importante. Outra coisa, a listagem desse grupo das pessoas cujo primogênito era Judá, o leão da tribo de Judá, é Jesus. Isso corresponde, então, ao novo Israel, o Israel de Deus. E Paulo fala muitas vezes, mais adiante, como eu sempre estou falando, nós vamos ver que Paulo fala sobre o Israel comparando com o novo Israel de Deus, tá? E só para você entender que o novo Israel de Deus, obviamente, é a igreja de Jesus Cristo. Você sabe o que significa a palavra ou o nome Israel? Israel. Você lembra que Jacó, né, ele foi chamado Israel porque ele lutou com Deus e o nome dele antes era Jacó, que significava enganador, usurpador. Então, quando ele lutou com Deus pedindo que Deus o abençoasse, ele passou uma noite naquele vale lá lutando com Deus, dizendo, eu não vou sair daqui enquanto tu não me abençoares. Então a Bíblia diz que Deus até tocou na coxa dele para que ele nunca se lembrasse daquele fato, nunca mais se esquecesse, desculpe. E a partir dali, o anjo, que era o próprio anjo de Deus, falou para ele, olha, a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Por que Deus deu esse nome a ele, Israel? Porque a gente sabe que, no caso, as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, que na verdade agora é Israel, teve uma razão. Porque o nome Israel significa aquele que foi conquistado por Deus. Isso significa que a igreja de Jesus Cristo, que é essa listagem, o novo Israel, significa que Deus foi quem conquistou, né, as pessoas que fazem parte da sua igreja. Ou seja, não depende de você querer fazer. Deus te alcançou como alcançou com o nosso amigo Jacó, que se tornou Israel. Então, os filhos de Israel, de Jacó, segundo a carne, faziam parte das 12 tribos de Israel, do povo judeu. Nessa listagem, fala sobre o novo Israel de Deus, que são provenientes de Jesus, que é a raiz de Davi e que é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então vamos agora a uma pergunta muito importante. Qual a razão, então, de ser incluído aqui nessa definição da igreja, como eu estou falando para vocês, na igreja de Jesus Cristo, o nome desses 12 israelitas? Por que os nomes estão ali? E se essa é a igreja? Obviamente, a única maneira que você tem para entender isso, dentro do texto, é você pegar e definir o significado destes nomes. Tá?
Porque se você vê na cultura judaica, e principalmente no livro de Gênesis, o nome de cada pessoa, nas primeiras gerações, ela sempre correspondia ao caráter da pessoa. Então, para eu entender isso, eu tenho que ver então qual o significado desses nomes e as suas definições no livro de Gênesis, como eu falei, porque eu não posso inventar uma coisa. Lá no livro de Gênesis está o nome desses 12 israelitas. Então, vamos ver aqui. Anote comigo aí. Eu não preciso anotar não, mas você vai anotando aí e vamos ver. 12.000 da tribo de Judá. O que significa o nome Judá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, até para melhorar um pouquinho, só um instantinho. Vamos lá. O que significa o nome Judá? Significa louvor. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, então, aqueles que foram conquistados por Deus para entrar nesta igreja, nesta nova raça, são todas as pessoas que louvam a Deus. Porque tem muita gente na igreja que vai, assiste, vê e tal, mas não louva a Deus em espírito e em verdade. Então essa é uma marca, uma característica da verdadeira igreja. O segundo nome, por incrível que pareça, é Rúben, né? Você sabe o que significa, quando Jacó botou o nome do filho dele de Rúben, ele colocou o nome do filho que significa um filho. Só isso. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo é formada então por pessoas que são filhos de Deus. E filhos de Deus têm que nascer através de Jesus Cristo. Não é uma pessoa que abraça uma doutrina. Quem não nasceu de novo do Espírito de Deus não é filho de Deus. Eu sei que tem muita gente na igreja que é membro, que faz as coisas que tem na igreja, mas ela nunca nasceu de novo. A verdadeira igreja é filho de Deus que louva a Deus em espírito e em verdade, que é o novo Israel que foi conquistado, foi Deus quem conquistou, como conquistou Jacó. Então, cada definição de cada nome significa uma característica da igreja. O terceiro nome aqui na lista é Gade, que realmente era um dos da tribo de Israel. O que significa o nome Gade? Uma companhia numerosa. Você sabe de uma coisa? A Igreja de Jesus Cristo tem muita gente. É um grupo de pessoas em todas as épocas, em todas as gerações. E essa companhia numerosa faz parte de pessoas, são filhos que louvam a Deus. Você tem que fazer. Você identifica. A Igreja do Senhor é algo muito incrível. Outra coisa. O próximo nome da lista é Aser. Você acha que foi por acaso que esses nomes entraram aqui? Aser significa, no hebraico, cheio de alegria. Na Igreja de Jesus Cristo, são cheias de pessoas que louvam a Deus, que são filhos que mudaram de vida. É um número enorme de pessoas que têm a alegria do Espírito Santo. Daí, se eu tivesse mais tempo, eu ia falar muito mais. Mas quem é parte da alegria da igreja? São pessoas alegres, que foram geradas pelo Espírito Santo, que louvam a Deus. Quantas pessoas são? Uma multidão, é numeroso. Outra coisa, o próximo nome, Naftali. Naftali. Esse nome no hebraico significa lutar e vencer. Lutar e vencer.
Você sabe que a Igreja de Jesus Cristo, nós lutamos? Nós temos batalhas, nós enfrentamos muitas coisas, não é verdade? Mas a Bíblia diz que nós somos como Naftali. Nós lutamos, mas sempre vencemos, porque Jesus vence através de nós. A igreja tem lutas, tem problemas. Eu sei que muita gente diz, não, quando você entra para a igreja, quando você isso, aquilo, acabaram os seus problemas. Não, eu acho que até aumentaram. Você vai lutar, mas você vai vencer. O próximo nome, Manassés, que era um dos filhos, né? Peraí, Manassés. Deixa eu anotar aqui. Nosso quadro é muito pequeno, não vai dar para botar tudo, não. Manassés significa quem esqueceu. Como é o nome do seu filho? Quem esqueceu. Quem é que faz parte da Igreja de Jesus Cristo? Quem esqueceu a sua velha vida, sua velha natureza, abandonou as coisas. Quem é de Jesus tem uma nova criatura. Então, veja como é incrível. Esqueceu da velha vida, da velha natureza, da vida do passado. A igreja são pessoas que têm uma nova vida. Começaram de novo. E esqueceu, né? Quer que eu anote aqui? Quem esqueceu? Pronto. Ok. O próximo da lista. Simeão. Eu acho que ainda dá para escrever. Simeão. Qual é a característica desse nome? Simeão significa quem ouve. Na Igreja de Jesus Cristo no Novo Israel, cujo cabeça é o Judá, Jesus, da leão da tribo de Judá, que venceu o diabo, que venceu todas as coisas, formou a sua igreja, tendo filhos que louvam, né? que é um número, uma companhia numerosa, pessoas cheias de alegria, que lutam, que vencem, que esqueceram da velha natureza e que ouvem a voz de Deus, que ouvem o Espírito Santo. São pessoas que têm um relacionamento com Ele. Isso aqui, cada coisa daqui, eu daria para falar muitas coisas. Não é entrar na igreja, cumpre o ritual, o que eu faço? Não. Você ouve o Senhor e faz, e muda de vida, e você é transformado por tudo aquilo que você ouviu do próprio Senhor. Próximo nome, não sei se vai dar aí, mas anota aí. Levi. O nome Levi significa unido, estar junto. A verdadeira igreja do Senhor são aquelas pessoas que estão unidas e que estão juntas com os outros irmãos, com os outros membros da igreja. Olha que incrível isso, que estão juntos, que lutam juntos, que ouvem junto, que compartilham alegria junto, que louvam a Deus, são filhos uns com os outros. Eu sei, pastor, mas a igreja hoje não é assim. Eu estou te dizendo como é o novo Israel de Deus e que tem que ser assim. Outra coisa, o próximo nome, Issacar, que significa um preço foi pago. Nós sabemos que Jesus pagou o preço, mas a igreja é formada por pessoas que têm que pagar um preço também. Para servir a Deus, nós temos que negar a nossa própria vida, o nosso ego. Gente, peça ao Espírito Santo, peça a Ele que Ele vai te esclarecer em cima disso. Como eu disse, eu poderia falar aqui um preço foi pago. Ou comprado por preço, também é outra definição de Issacar. E olha, nós fomos comprados por um alto preço pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quem faz parte da igreja, o que eu faço? Só aqueles a quem ele comprou. Como nós vimos na definição que Paulo usou, nós fomos comprados, predestinados antes da fundação do mundo, fomos selados como o penhor do Espírito Santo. O que eu fiz para fazer parte da igreja? Foi Jesus que me escolheu. Lembra ontem que nós usamos
o texto de Efésios, Paulo disse, foi ele que me comprou, ele me remiu dos pecados, separou o pecado da minha vida. Enfim, veja como tem uma relação de uma coisa com a outra. Ah, eu gosto desse aqui, o próximo. Zebulon significa um lugar de moradia. Simplesmente o nome Zebulon é isso. Um lugar de moradia. Ué, o que tem a igreja a ver com isso? Lógico, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mora em nós, nós somos o Zebulon de Deus. Templo não é um lugar, um prédio. Ele mora dentro de mim, do meu espírito. Nós somos o Zebulon, o templo de Deus. Agora, da tribo de José. Você sabe o que significa, né, a tribo de José, até, né, como eu mostrei. Não é necessariamente uma tribo. José era filho de Jacó, que foi para o Egito, e você conhece a história. O nome José significa abundância no hebraico. Significa acréscimo, ou seja, foi acrescido, foi aumentado. A Igreja de Jesus Cristo é formada por filhos que louvam, uma companhia numerosa, que foram acrescentados, que vivem na abundância de Deus. Olha, tem tantas aplicações, tantas coisas que a gente pode colocar e mostrar o que é a verdadeira igreja. Agora, para terminar, nós temos aqui, interessante aqui, isso aqui precisa de uma explicação um pouco melhor. 12.000 da tribo de Benjamim. Quem foi Benjamim? Se você ler a Bíblia, se você deve conhecer a história, Benjamim foi o último filho de Raquel. Jacó era casado com Raquel e ele amava muito a Raquel. Quando Raquel estava para morrer, ela estava morrendo, ela estava dando à luz a um filho. Olha que interessante isso. E ela, quando deu à luz ao filho, ela deu o nome desse filho de Benoni. Imagina lá, Jacó, a esposa Raquel, parindo um filho, e ela sabia que ia morrer, ela já estava no suspiro da vida dela, e ela disse, Jacó, meu bem, bota o nome dele de Benoni. Então eu preciso entender o que significa o nome Benoni. Significa filho da minha tristeza. Então, Jacó pegou, botou o nome e ela, pum, morreu. Olha só. Mas quando nasceu o filho, depois que ele enterrou lá Raquel, Jacó disse, não, eu vou mudar o nome dele. Não vai ser mais o Benoni, filho da minha tristeza. Ou ficou como Benoni, ele acrescentou um outro nome ao nome do Benoni, do filho da minha tristeza. Ele disse, não, eu agora vou chamar ele de Benjamim, que é um nome bem judaico. O que significa Benjamim? Filho da minha mão direita. Por isso que ele adorava, era o mais novinho, filho da minha mão direita, Benjamim. Ora, sem dúvida alguma, pelo que eu acabei de falar, não sei se você percebeu, o que significa? É muito representativo a figura de Benjamim, de Benoni Benjamim. Por quê? Porque é uma figura representativa do próprio Senhor Jesus Cristo. Que é o quê? O que aconteceu com Jesus Cristo? Fala da tristeza da sua cruz, da paixão da cruz, e fala também que depois da crucificação, o Jesus Benoni, vamos dizer assim, o que aconteceu? Ele morreu, ressuscitou e está sentado aonde? À destra do Pai. É a figura de Jesus, Benjamim Benoni. Paixão, filho da minha tristeza, porque ele morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Então veja só,
Tanto o texto de Paulo como o texto de João são pontos básicos para definir quem é a verdadeira igreja, quem é o corpo de Cristo, qual é o verdadeiro Israel de Deus. Ou seja, o Israel de Deus são aquelas pessoas que foram escolhidos pelo leão da tribo de Judá, que dependem agora exclusivamente do cabeça, que é Jesus. Ou seja, tudo que a verdadeira igreja, o novo Israel, faz, não depende de cada um por si, depende do mover do Senhor. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Não depende, então, mais de nenhum ritual, de nenhuma regra, de nenhuma norma. Tanto que a gente está falando, eu estou falando ministério da lei, porque tinham regras que Deus deu ao povo de Israel para que eles cumprissem as regras, as leis. Lembra aquelas 613 leis? Que eram obrigações, 365 obrigações, mandamentos e tal. Antes era assim, se eles cumprissem a lei, então Deus abençoava eles. Não é isso? Mas eles não conseguiram, então Deus falou, tudo bem, vamos formar um outro grupo. A mesma coisa com os gentios. Conclusão, hoje na Igreja de Jesus Cristo, eu tenho que cumprir regras, rituais, cada um tire a sua conclusão. O que eu quero dizer que a nossa lei e a nossa regra é seguir um cabeça, é seguir o Jesus. É como Simeão, ouvir o que o Espírito Santo está falando. A igreja não é aquele que ouve? Qual é a lei então da igreja hoje? Ouvir o cabeça, ouvir o Senhor Jesus. Eu não preciso mais fazer qualquer tipo de sacrifício ou seguir uma tradição, isto, aquilo, não. Eu não quero desmerecer absolutamente nada de nenhuma igreja, denominação. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode fazer qualquer coisa, desde que Deus te mostre que aquilo é que você tem que fazer. Isso. Se você está seguindo, ouvindo o leão da tribo de Judá, isso é o mais importante. Você quer ver uma coisa? Eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, mas eu quero ler um versículo aqui, agora, para provar tudo que eu falei desde o início, das 3 raças e, na verdade, olha que interessante, eu vou terminar com isso, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33. Anota aí, não tem muito tempo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33. Paulo vai mostrar e vai provar exatamente isso como conclusão da nossa aula de hoje. Olha que interessante. Paulo diz, ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, não vos torneis pedra de tropeço, nem para os judeus, olha como ele colocou na ordem, nem para os gentios, ó, primeira raça judeu, depois gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Incrível, né? Judeus, Paulo diz, não ser pedra de tropeço para judeus, gentios, nem para a igreja. Isso aqui daria uma mensagem de 2 horas. Porque muitas vezes o problema na igreja ou entre os gentios e os judeus é que nós ficamos discutindo doutrinas. Ah, eu creio assim, não. Faz assim, não. Você tem que fazer. Não seja pedra de tropeço. Não discuta isso. A razão maior e principal de nós estarmos estudando esta série é para te dizer e mostrar o seguinte, não importa as regras, os rituais, no que você crê, no que eu creio. O que importa é que nós temos que receber a vida abundante de Deus que está em Jesus Cristo. E se eu não tenho essa vida, você tem rituais, nada vai valer. Absolutamente nada. Por quê?
E muitos estão sendo pedra de tropeço porque estão falando dos judeus e nós viemos de lá. A igreja hoje é o novo Israel, mas o velho Israel são os judeus que têm tudo no Velho Testamento tem um significado e nós temos que seguir, nós temos que cumprir. Como? Fazendo uma transposição. Você sabe de uma coisa, só para você entender. Olha só o que Deus está me dando agora. Todo mundo conhece uma lagarta, não é isso? A lagarta, vamos dizer assim, eu vou comparar como sendo o Velho Testamento ou a lei, tá? É aquela figura da lagarta. Quando ela cresce e ela se transforma, ela sofre uma metamorfose, a lagarta, ela passa um tempo, então ela dentro daquele casulo dela, depois de um tempo de amadurecimento, de crescimento, ela rompe com aquela casca e ela se torna no quê? Numa borboleta. Uma borboleta nada mais é do que uma lagarta. Eu posso dizer que agora o casulo da lagarta não tem mais sentido? Não, ela veio de lá. Ela é apenas um casulo. Agora ela é uma borboleta. Agora ela pode voar, ir para todos os lugares. É diferente, mas as duas coisas são uma só. Então é interessante que você entenda isso, porque nós não podemos desprezar a lei, os profetas, o Velho Testamento. Nós temos que olhar aquilo como um casulo, uma lagarta, como uma sombra. E espiritualmente, sermos como uma borboleta que estão seguindo o fluir de Deus. As duas coisas foram escritas para o nosso bem. Aliás, 1 Coríntios 9 e 10, baseando-se nesse texto, Paulo fala essas comparações que nós não podemos negar a nossa origem. E como disse o versículo aqui, que eu vou terminar lendo, só para a gente terminar novamente, o 1 Coríntios 10, 32 e 33. Não vos torneis pedra de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Assim como eu, disse ele, Paulo, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Obviamente nem todos vão ser salvos, mas salvos quem? Dentre os judeus, dentre os gentios e até dentre os da igreja de Deus. Então vamos ficar por aqui, né? A gente volta amanhã na nossa aula, vamos dar uma continuidade, eu vou entrar mais profundo em alguns outros textos. Eu posso dizer que até agora fomos assim uma base de tudo que nós falamos. O mais importante, eu não estou aqui para discutir doutrinas, para impor o que eu creio, o que eu não creio. Como Paulo disse, não importa o meu interesse. O importante é que pessoas sejam salvas, ou seja, cheias da vida de Deus, para que muitos recebam isso. O resto não tem sentido, tá? Então, eu sou membro da tribo de Judá, do leão da tribo de Judá. E eu quero louvar a Deus, eu sou um filho de Deus, eu tenho lutas, mas eu venço, eu ouço a palavra, enfim. Eu sei que o leão da tribo de Judá e o próprio Benjamim Ben-Omni, como nós falamos aqui, Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou e está à destra de Deus e ele está dentro da vida de cada um de nós. Então, o meu abraço para você e amanhã a gente conversa novamente. E que o Senhor abençoe a tua vida abundantemente.